Bem-vindo ao módulo 1, gente. Vamos lá, vamos iniciar. No módulo 1, nada mais nada menos do que a introdução à redação do Enem. Então, aqui no módulo 1, nós teremos 3 aulas. Essas 3 aulas, nós vamos falar sobre compreensão da estrutura da redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós falaremos sobre análise dos critérios da avaliação do Enem, quais são as competências que são analisadas, tá? E a nossa última aula do primeiro módulo é dicas para uma boa organização textual. Vamos falar um pouquinho sobre compreensão da estrutura. Gente, o Enem, ele pede um padrão. Vamos colocar uma palavra, padrão. Por que padrão? Ele sempre pede uma redação dissertativa argumentativa, tá? Inclusive, uma das competências que nós iremos ver nas próximas aulas é que na quinta competência ela pede uma intervenção na sua solução, né? Na sua conclusão. Pede-se uma intervenção. Bom, então nós entendemos que tem a conclusão. Mas o que vem antes? Nós temos a introdução, nós temos o desenvolvimento e nós temos a conclusão. Mas calma, vamos analisar, vamos pensar como faz uma introdução? Gente, a introdução é aquela parte que vai dar o gostinho para a pessoa ler. Como assim gostinho? Ela tem que ser atrativa. Ela tem que ter um tópico frasal muito bem estruturado. O que é um tópico frasal? Aquela frase de impacto que faça a pessoa fazer assim: nossa, eu vou continuar lendo. A ideia dele é boa. Então a introdução precisa ter o tópico frasal, né? Nesse tópico frasal vai ter a apresentação do tema e também na sua introdução precisa ter as teses que você irá debater. Você não vai argumentar essa tese, pelo amor de Deus, você não vai argumentar a tese agora na introdução. Você simplesmente vai apresentar. A quantidade de tese que você colocar na sua introdução, você precisa debatê-las dentro do seu desenvolvimento. Então não coloque muita tese, porque senão você não vai considerar a sua redação vai ficar muito extensa e não vai dar 30 linhas. Por quê? O Enem pede no máximo 30 linhas. Então saiba fazer uma introdução. A introdução, ela precisa basicamente ter aí de 3 a 5 linhas para você pensar e conseguir desenvolver bem no segundo, terceiro parágrafo do desenvolvimento, tá? Primeiro parágrafo aí, que é a introdução, vá de 3 a 5 linhas. Não passe muito. Por quê? Você precisa somente ter a apresentação do tema e a sua tese, a apresentação de sua tese. Você não vai debater. Então você não precisa se estender muito. Você colocando um tópico frasal para fazer a pessoa realmente ler e falar assim, nossa, essa dissertação vai ser boa, pronto, já é o suficiente. Porque agora nós iremos para o parágrafo de desenvolvimento. O parágrafo de desenvolvimento, ele é maleável. Como assim maleável? Ele pode ter 2 parágrafos de desenvolvimento, ele pode ter 3 parágrafos, ele pode ter um. Um eu considero meio pobre, tá, gente? Eu vou deixar isso bem claro. Uma redação meio rasa. É recomendável você colocar pelo menos uns 2, no mínimo 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, no seu desenvolvimento, você vai apresentar a sua tese. Você vai debater a sua tese, perdão, você vai debater a sua tese. Lembra que na introdução você apresentou a sua tese? Agora você vai defender a sua tese. Você vai debater a sua tese, trazendo para a sua opinião. Lembrando que a dissertação argumentativa ela tem que ser persuasiva. Já que ela é persuasiva, você tem que convencer o leitor que a sua tese é a melhor, que a sua tese é a correta, independente se está sendo a favor ou contra o tema. Tá? Mas você precisa pensar em estratégias de convencimento. Tá? No seu desenvolvimento, você aqui vai usar tudo que é de artifício. Quais são os artifícios? As estratégias argumentativas. Aqui nas estratégias argumentativas que você vai usar no desenvolvimento, você pode usar, fazer uma alusão histórica, né? Remeter ao passado, trazendo na sua redação. Você pode fazer uma citação de autoridade, né? Algum especialista falou de determinado assunto. Você pode trazer referências de um filme, desde que seja de acordo com o tema. Você pode fazer um argumento de autoridade, que é uma entidade que estudou sobre aquilo, né? Por exemplo, você vai falar do IBGE. Segundo IBGE do 2022, tá? Porque em 2023 não foi saiu os dados completos. Então, nós podemos colocar
várias estratégias argumentativas, tá? Você pode colocar enumeração? Pode colocar enumeração. Primeiro foi esse fato, segundo esse fato. Desde que você consiga ter uma coerência lógica. Você não pode simplesmente jogar os argumentos lá, pelo amor de Deus. Você não pode jogar essas armadilhas ali e você mesmo cair na armadilha, sendo que você não está ligando a estratégia com o tema, tá? Então, no desenvolvimento, gente, você simplesmente ele vai falar, você vai usar estratégias que trabalhem ao favor ao seu posicionamento, tá? Não adianta você ser contra, mas você colocar uma estratégia argumentativa na citação de alguém e, peraí, né? E que está sendo totalmente contra, está dando choque com a sua opinião. Então, cuidado, porque isso é coerência também, tá? Você perde a coerência aí do seu argumento usando a estratégia argumentativa errada, tá? O que você precisa entender? O parágrafo de desenvolvimento é o carro-chefe. Por que eu falo que é o carro-chefe? Porque é aqui que você pode fugir do tema. Se você fugir do tema, já é eliminado. É aqui que você pode tangenciar o tema. Tangenciar o tema é que você fica dando voltas em voltas em volta do tema, mas não realmente ir ao ponto final. Então, cuidado com o desenvolvimento. O desenvolvimento é muito importante, tá? Saiba usar conectivos, nós teremos aulas de conectivos, mas saiba usar os conectivos aqui no desenvolvimento, porque são eles que vão ligar a sua ideia com a sua escrita, com o seu pensamento, eles vão fazer aquela mistureba ali e fazer a conexão de tudo, tá? E, na conclusão, nós temos a solução. Lembra que eu comentei que nós temos uma competência exclusiva só para intervenção? Então é aqui. É na conclusão que você mexe com a solução para o problema. Foi apresentada uma problemática para você, meio ambiente, direitos sociais, enfim, alguma problemática que vai ser apresentada. Você precisa dar uma solução para aquele problema. Vou culpar o governo? Cuidado. Já falo dessa forma. Por quê? É muito fácil culpar, mas não e é difícil mostrar provas ali realmente se você já estudou ou não. Agora, se você estudou sobre o tema e consegue com autoridade falar contra o governo, beleza. Falar sobre alguma instituição, dar a solução de alguma instituição, falar a educação, tanto municipal, quanto particular, quanto estadual, quanto federal, poderia trabalhar no ensino base o determinado tema para prevenção. Isso é uma solução. Então pense em soluções possíveis. Imagine que você fala assim, eu vou escrever uma solução em que o governo vai falar assim, eu vou usar essa solução aqui. Essa solução aqui vai melhorar a tal situação. É basicamente isso, tá? Então, cuidado, gente. Lembrando, pensando na estrutura, um parágrafo liga o outro. Então, se você está falando de A, não termine falando de Z. Pelo amor de Deus, um parágrafo liga o outro, tá? Bora para a próxima aula, gente? Bora lá?